Boa noite. Agora iremos fazer uma revisão, uma aula de exercício que vai ser uma revisão para a prova dessa semana que vem. Aqui temos nosso primeiro exercício. Uma pesquisa foi realizada com o objetivo de verificar se existe associação entre a falta de sono e a capacidade das pessoas resolverem problemas simples. Foram testadas 10 pessoas, mantendo-se sem dormir por um determinado número de horas. Após cada um desses períodos, cada pessoa teve de resolver um teste de uma lição simples, anotando-se então os erros cometidos. Os dados resultantes são os seguintes. Aqui temos uma tabela que relaciona o número de erros e a hora de dormir que foi feita nesse experimento. Aqui as questões levantadas por esse exercício são as seguintes. Primeiro, fazer um diagrama de dispersão e analisar se as variáveis possuem algum tipo de correlação. A segunda pergunta é calcular o coeficiente de correlação linear de Pearson da interação entre essas duas variáveis. E a terceira pergunta é usar o método dos mínimos quadrados para calcular o modelo de regressão linear e interpretar os dados desse modelo. Sabendo-se que a variância do número de erros desse teste é σ² igual a 4, a partir dos dados dessa amostra, encontrar um intervalo de confiança para a média com 95% de certeza. Primeiro, nós vamos identificar aqui quem é a variável x e quem é a variável y. Nesse modelo, a gente está querendo analisar a relação entre as horas sem sonos e o número de erro. Então, no nosso caso aqui, a gente quer saber qual a influência da hora de sem sono vai ter na quantidade de acerto. Então, a gente está querendo relacionar as horas sem dormir com o número de erro. Então, as horas sem dormir vai ser nosso x nesse modelo. E o número de erro vai ser a nossa variável y aqui. Aqui no primeiro passo, para o exercício 1, seria escrever uma tabela identificando a nossa variável x e a nova variável y. Seria essa tabela aqui desse formato. Então, a gente vai fazer um esboço do gráfico de dispersão. Aqui na horizontal sempre vai ser o x e na vertical vai ser a variável y. Aqui o primeiro dado da tabela é valor de x igual a 8 e valor de y igual a 6. Aqui é o primeiro dado da tabela, 8 e 6. Então a gente marca esses valores aqui no gráfico. X igual a 8 estaria aqui. Y igual a 6, por exemplo, seria aqui. Então, nosso ponto vai ser aqui. O outro ponto é 8 e 8, 6 e 12. Valor de x 8, e valor de y 8, e valor de x 12, e valor de y 6. É o nosso segundo ponto. Terceiro ponto. O outro ponto é 12 e 10. O valor de y10 estava aqui, mais ou menos esse valor.
16 e 8, 16 e 14. Esse já é um pouco mais afastado aqui. Vinte 12, 20, 14. O de 20 estaria mais ou menos aqui. Aqui está x igual a 12. Aqui está mais ou menos o valor de x igual a 14. 24 e 12, 24 e 16, os últimos valores. Então, esses pontos aqui é o nosso gráfico de dispersão. Vamos apagar essa linha aqui para visualizar melhor o gráfico de dispersão. Apagando a linha, nós temos uma visualização do gráfico de dispersão. Aparentemente, isso aqui está indicando algum tipo de correlação. Quando a gente bosta manualmente, o gráfico de dispersão vai ficar mais ou menos nesse formato aqui. Aqui já temos uma impressão de como seria o... Aqui já tem uma impressão de como seria o comportamento dessas duas variáveis. Aqui também eu fiz o gráfico de dispersão em um programa. Que eu fiz um gráfico de dispersão em um programa. Aqui a gente vê que, pelo comportamento aqui, aparentemente tem uma reta que passa pelos esses pontos. Que a gente vê claramente aqui, a gente consegue ver de forma mais clara, fazendo o gráfico todo certinho aqui desse programa de GeoGebra, a gente consegue ver que, que esse gráfico de dispersão está indicando a correlação linear positiva. Agora nós vamos para questão, para a segunda parte do exercício, que é calcular o coeficiente de correlação linear de Pearson. Aqui a gente calcula o coeficiente linear de Pearson usando essas tabelas. E vai acrescentando mais essas linhas. A primeira linha que a gente acrescenta é essa linha aqui, XY, que é apenas pegando um valor aqui em cima na linha X e multiplicando pelo valor daí a linha Y, a gente obtém essa terceira linha. Observe aqui que 6 vezes 8, hoje a gente botou na terceira linha aqui na coluna correspondente. 8 no X e 8 no Y, então esse segundo valor vai ser 64, que é 8 vezes 8. 6 no Y e 12 no X, então o valor da terceira linha aqui, XY, vai ser 72, que é 6 vezes 12. Aqui, respectivamente, 10 e 12, 120, 8 e 16. A gente multiplica aqui, vai dar 128. 14 e 16, multiplica, dá 224. E, respectivamente, a gente obtém essa terceira linha multiplicando os valores
da primeira e segunda linha, como eu mostrei aqui. Aqui 16 vezes 24, 384. Depois de obter a terceira linha, a gente vai olhar para a linha e construir a linha y ao quadrado e x ao quadrado. A linha y ao quadrado é apenas pegar o valor que tem aqui em y e elevar ao quadrado. Aqui 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado é 36. 10 ao quadrado é 100. Aqui 8 ao quadrado, 64 de novo. 14 ao quadrado, 9,6, efetivamente. E aqui na linha do x ao quadrado. Aqui 64 é 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64 aqui na segunda coluna. 12 ao quadrado é igual a 144. 16 ao quadrado é igual a 256. Aqui 20 ao quadrado é 400. E assim nós obtemos essas 5 linhas. Depois de obter nossas 5 linhas, o que a gente faz? A gente soma todos os elementos sobre essa linha para obter esses 5 somatórios. Aqui a gente vai somando todos os elementos dessa linha, a gente vai obter esse somatório do y que dá 106. A gente soma todos os elementos da linha x, que a gente vai obter 160, que é esse somatório aqui de i igual a 1 a n xi. Aqui a gente soma a linha xy, a gente vai obter esse valor. A gente soma a linha y ao quadrado, obtém esse valor aqui. A gente soma a linha x ao quadrado, obtém esse valor. Agora, a partir de que a gente obtém esse valor, a gente consegue já calcular diretamente o coeficiente de correlação linear de Pearson. Pois a gente vai usar essa fórmula aqui. Observe que essa fórmula ela é diretamente escrita usando os cinco somatórios. A gente lembra que aqui na página 23 do slide da aula de correlação linear de Pearson, a gente deduziu esse R do coeficiente de Pearson, que vai ser dado pela covariância sobre variâncias. A gente simplificou e encontrou esse somatório, essa fórmula aqui, usando esses 5 somatórios que a gente acabou de calcular. Então, o próximo passo aqui, para a gente terminar esse exercício e calcular o coeficiente de correlação linear de Pearson, é apenas substituindo os valores que a gente encontrou. A gente vai substituir n, que n esse n é o tamanho da amostra, que no nosso caso aqui é 10. Nossa amostra tem 10 elementos, então n aqui vai ser 10. Que o somatório de x, y vai ser 18.848, que a gente substitui aqui. O somatório do xi é 160 e o somatório do yi é 106. E embaixo, na parte de baixo do denominador, vai ser n, que no caso aqui é 10, vezes o somatório de x, que é 2.880, menos 160 ao quadrado, que 160 é somatório de x ao quadrado. Aqui nessa outra raiz vai ser o n, que é 10, vezes 1.236. 1.236 é o somatório do i ao quadrado, que a gente calculou no slide anterior. Aqui vai ter 106 ao quadrado, que é somatório de y ao quadrado. Aqui, resolvendo todos esses valores aqui, com a ajuda de uma calculadora, nós encontramos que esse coeficiente vai ser 1.520 sobre 1.886,52. E esse resultado aqui vai dar igual a 0,801. Então, nós temos esse valor aqui para o nosso coeficiente de correlação de Pearson. Nós vamos interpretar esse coeficiente aqui usando nessa aula. Na aula de correlação linear, nós temos aqui o slide 25, que indica que quando o coeficiente aqui, no caso, nós temos positivo e o seu módulo está entre 0,7 e 0,9, então vamos ter uma correlação linear forte.
Então, nesse caso, quando o coeficiente é 0,80, vamos ter uma correlação linear forte e positiva. Como disse, vai ter uma correlação linear forte e positiva entre as variáveis que a gente está observando aqui. Eu vou obter o coeficiente de R igual a 0,81 e obter uma correlação linear forte e positiva entre as variáveis. E agora, na terceira parte do exercício, a gente obter o modelo de regressão linear que vai ter esse formato y igual a alfa mais beta x. Vocês lembram que quando a gente tem uma correlação linear, a gente está analisando duas variáveis que a gente quer encontrar um modelo de regressão linear. Esse modelo vai ter esse formato y igual a alfa mais beta x, e esse alfa e beta é dado por essas fórmulas. Como a gente usou o método do quadrado, que está no slide 6 da aula sobre regressão linear. A gente usou o método do mínimo quadrado, que obteve alfa nesse formato aqui. A gente obteve beta com essa expressão. Então, observe que essa expressão aqui é dada com 4 daqueles somatórios que a gente calculou para calcular o coeficiente de correlação linear. Então, a gente usa essa fórmula aqui e já consegue calcular corretamente usando o N e 4 daqueles 5 somatórios que a gente calculou para calcular o coeficiente linear. E a partir do valor de beta, a gente usa mais os dois somatórios e o N e calculamos o nosso valor de alfa usando essa fórmula aqui. E foram as duas fórmulas que eu botei em destaque aqui. Essa fórmula para o beta, a gente usa 4 daqueles 5 somatórios. Observe que essa fórmula é bem similar à fórmula da correlação linear. E que a gente usa essa fórmula aqui embaixo para calcular o alfa após calcular o beta. Que essa fórmula do alfa usa o somatório da linha y e da linha x. Então aqui é só calcular o questão mais difícil aqui de fazer exercício dessa parte de correlação linear, regressão linear, é fazer aquela tabela e calcular esses 5 somatórios. A partir de a gente tem em mãos esses 5 somatórios daqueles lá anterior, então nós já conseguimos aplicar direto na fórmula e obter o índice de correlação de Pearson e essa fórmula e a gente pode usar a fórmula do modelo de regressão linear. Então aqui a chave é fazer aquelas tabelas, calcular o somatório certinho, a gente já consegue aplicar direto e conseguir terminar esse tipo de questão. Apenas substituindo valores, o valor que é do somatório que a gente já conhece, do n, que no caso aqui é 10, a gente obtém um beta igual a 0,475. E a gente substitui o valor do beta aqui, a gente substitui o valor do somatório para do y, o valor do somatório de x, e aquele valor do n, que é 10, a gente obtém nosso alfa igual a 3. O modelo de regressão linear vai ter essa equação aqui. E o que vai ser a interpretação dessa equação aqui de regressão, do modelo de regressão linear? O x está em quantidade de horas, sendo y está em quantidade de erro na prova de simples. Então, quer dizer que um candidato totalmente descansado é esperado que ele cometa apenas 3 erros na prova. E para cada hora que ele está dormir, é provável que esse erro tenha aumentado numa razão de 0,475. Então é esperado que cada hora ele vai estar aumentando essa quantidade beta em chance de erro. Essa é a interpretação desse modelo.
Agora vamos dar uma olhada no enunciado de novo. O enunciado aqui já pede para criar intervalo de confiança para a média com 95% de certeza. E essa média a gente está querendo calcular é a média de erro. Então, a gente sabe que o que a gente tem aqui nesse dado é uma amostra de uma população. A gente está analisando apenas a amostra dos erros no teste. Aqui está dizendo que a variância de erros nesse teste é normalmente sigma ao quadrado, que é igual a 4. Então, a gente tem que encontrar um intervalo para a média com 95% de certeza. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é usar os dados extraídos no enunciado. A gente tem que a variância é 4, então o desvio padrão vai ser 2. A amostra, como a gente sabe, vai ter tamanho 10. Aqui a gente está calculando sobre a amostra que a gente está marcando com variável y. Então a gente vai calcular a média dessa amostra, que a gente vai chamar de y barra, e essa amostra y barra é dada pelos somatórios dos valores da linha do y sobre n. Que no caso aqui a gente vai ter 106 sobre 10, que é 10,06. Esse alfa, a gente quer que 1 menos alfa vezes 100 seja igual a 95. Então, esse nosso alfa é 0,05. Então, aqui a gente está usando a gente está calculando a média, quando a gente conhece a variância da população. Então, a gente viu isso aqui na aula de intervalo de confiança. A gente vai usar essa fórmula que está na página 9 da aula sobre intervalo de confiança, sobre intervalo de confiança. Então a gente tem, o primeiro passo foi a gente foi obter essas variáveis que a gente está trabalhando, que é a média, que no caso aqui a gente está trabalhando no exercício é y barra, o desvio padrão que já foi dado pela questão, que a gente botou a variância igual a 4, então a gente sabe que o desvio padrão é a raiz da variância. Nesse caso, o desvio padrão vai ser 2. O n, que é o tamanho da amostra, que no nosso caso é 10. E o que a gente vai procurar agora é esse z alfa sobre 2. A gente sabe que alfa é 0,05. A gente viu quem tem 95% é 0,5. Então, o primeiro passo aqui é calcular esse z alfa sobre 2. Que no caso é z 0,025. E se a gente for usar, se vocês forem usar aquela tabela que eu forneci no slide da aula sobre teste sobre intervalo de confiança, então a gente vai ter que usar isso. A gente pega o alfa sobre 2, no caso aqui é 0,25, e a gente vai ter que olhar para esse 0,5 menos alfa sobre 2 na tabela que a gente está usando. E no nosso caso aqui vai ser 0,475. Que olhando na tabela, olhando nessa tabela aqui do exercício, que é uma tabela de faixa central, a gente olha para o valor 0,475. Aqui a primeira, a gente olha para o índice da linha e o índice da coluna. O índice da linha é 1,9 e o índice da coluna é 6. Então o valor vai ser 1,96. Então a gente tem o Z alfa sobre 2 igual a 1,96. Então a partir de agora é só substituir os valores numéricos aqui. Aqui é só apenas substituir os valores numéricos nessa expressão aqui. A gente vai substituindo valor por valor. Aqui y barra é 10,6. Z alfa é 1,96. Esse 2 aqui é do desvio padrão sigma. Esse 10 é do n. Esse raiz de 10 é do n, que vai ser raiz de 10. E aqui desse outro lado, desse outro extremo da igualdade, vai ser os mesmos valores, de ser esse valor aqui negativo,
vai ser positivo. A gente vai substituindo o valor desse mesmo formato. Então, aqui, o que resta fazer é apenas usar uma calculadora e obter o valor do médio extremo desse intervalo. Aí, fazendo isso, nós vamos encontrar 10,6 menos 1,24 e 10,6 mais 1,24. Então, nós vamos ter de um lado 9,36 e do outro 11,84. A média mu vai estar entre esses dois extremos. E diz que vamos ter 95% de certeza que a verdadeira média de êxito no teste mu está no intervalo 9,36 a 11,84. Essa aqui é a interpretação do teste do intervalo de confiança. Agora vamos para o exercício 2. Pesquisa com 30 pessoas analisou a quantidade de horas semanais que elas passam na internet. Encontramos uma média amostral igual a 20 horas semanais e o desvio padrão amostral igual a 3 horas. Esse exercício aqui, estamos pedindo 4 coisas. Primeiro, construir um intervalo de confiança média da população com 90% de confiança. Construa um intervalo de confiança para a variância com 95% de certeza. A terceira coisa é construir um intervalo de confiança para o desvio padrão com 95% de certeza. Faça um teste de significância de 1% para a hipótese nula, com a hipótese alternativa H1 sendo maior que 15. Vamos fazer primeira parte desse exercício, que é construir um intervalo de confiança para a média da população com 90% de certeza. Aqui nesse caso, nós estamos trabalhando com a população que a gente não conhece, uma amostra de uma população que a gente não conhece a variância. A gente tem o desvio padrão amostral e a média amostral. Que, como eu não marquei aqui, na parte 1 do enunciado, a gente já observa que nós temos a média amostral, que é 20, e o desvio padrão amostral, que é 3. E, como eu tinha falado, pela aula que a gente viu de teste de intervalo de confiança, a gente vai estar usando uma distribuição que é distribuição de T-Student para esse tipo de questão, para resolver esse tipo de questão. Como é T-Student, a gente tem que olhar para os graus de liberdade. Tipo, essa amostra vai ter 30 elementos, então vai ter 29 graus de liberdade na tabela T-Student. A gente quer ter um intervalo de confiança com 90%, e então nosso alfa vai ser 0,1. Então a gente vai ter que encontrar o valor T 0,05 na tabela T de student. Novamente, se a gente for usar a tabela de student que eu tinha mostrado no slide da aula, aqui nesse caso a gente tem que encontrar T igual a 0,5. No caso é assim da tabela T de student dessa aqui. Se a gente for olhar para o valor de T, essa tabela que eu estou dando vai ser exemplo assim. Você quer calcular, por exemplo, o lápis falhou. O lápis falhou um pouco aqui no Menote.
O lápis acabou falhando aqui no Nenote, deu um problema de arquivo. É, vamos para a explicação. A gente quer achar o valor, a gente quer procurar o valor T de alfa na tabela T de student. Então, nessa tabela, a gente tem que olhar para esse valor alfa. Na tabela, a gente bota P igual a 2 vezes esse valor alfa. E aqui está em percentual. Por exemplo, a gente está querendo achar o valor T 0,0, no nosso caso aqui é 0,5. A gente quer achar o valor alfa T igual a 0,5. A gente vai olhar o P igual a 2 alfa. Aqui está em percentual, então multiplica por 100. E no caso, 2,5 vai ser 10% que a gente está achando aqui. A gente vai olhar para o valor alfa igual a 10% na tabela, se a gente for olhar esse índice alfa. Mas essa questão que a gente está fazendo, essa parte do intervalo de confiança, essa questão a gente está vendo o intervalo de confiança, a gente trabalhando mais com o valor T alfa sobre 2. Mas nesse caso, esse P dessa tabela que eu forneci vai ser igual a 2 vezes alfa sobre 2, que é igual ao próprio alfa. Vai ser o valor próprio de próprio alfa em percentual. A gente vai ser apenas alfa vezes 100. E no caso, nosso alfa é 0,1. Que olha para o alfa 10% e pelo grau de liberdade que a gente está. A gente vai ter que, na parte de teste de hipótese, a gente vai estar trabalhando com o valor de alfa sobre o valor de alfa direto. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o valor que a gente está procurando nessa tabela de student. A gente tem que ver se está procurando alfa sobre 2 ou o próprio alfa. Tem que prestar atenção nisso. No caso aqui, a gente está procurando o T, o alfa igual a 1% e está procurando T alfa sobre 2. Então a gente vai olhar para o valor de alfa igual a 10% e para 29 graus de liberdade. Então, o valor de alfa que a gente está procurando aqui é igual a 10% e vai estar nessa coluna aqui do 10%. A gente procura também o 29 graus de liberdade, que vai ser essa última linha aqui. Então vai ser elemento dessa coluna que eu estou passando no mouse aqui. Você está vendo passando o mouse. E nessa última linha, nosso T alfa, nosso T 0,05 vai ser 1,699. O valor alfa que a gente encontrou, como eu anotei aqui, vai ser 1,699. Dessa forma, a gente usa a tabela T de Stilt. A gente tem que saber exatamente qual é o percentual que a gente está procurando na tabela e qual vai ser o grau de liberdade. Que no caso você pega esse índice aqui, multiplica por 2 e bota em percentual. Aqui está 0,05. Então você multiplica por 2 fica 0,1, multiplica por 100 vai ficar 10. Então a gente olha na tabela do 10% e no grau de liberdade igual a 29, e a gente encontra esse valor 1,699.
Então, aqui, apenas a gente vai substituir valores nessa fórmula, que essa fórmula aí, aqui, foi dada quando a gente estava trabalhando. Essa fórmula aqui foi dada em aula, que a gente foi dada na aula de intervalo de confiança. A gente viu a dedução quando a gente chegou nessa fórmula aqui nessa aula. A gente usa essa fórmula e esse valor T alfa encontrado. Apenas substitui os valores que a gente tem aqui, que é a média x barra é 20, 1,1699 é o T alfa sobre 2, o S, que é o desvio padrão amostral, que é 3, raiz de 30 é o mesmo raiz de n, que é o tamanho da amostra. Do lado direito da equação é os mesmos valores, a média x barra, que é a média amostral, T alfa sobre 2, o S, que é o desvio ao padrão amostral, que é 3, o raiz de n, que é raiz de 30. Agora é só usar uma calculadora para calcular esses valores, que vai ficar 20 menos 0,93 do lado esquerdo e 20 mais 0,93 do lado direito. Então vamos ter um intervalo de 19,07 e 20,93. A gente lê aqui dessa forma, ou seja, temos 90% de certeza que a verdadeira média de horas semanais na internet, mu, está no intervalo de 19,07 a 20,93. Agora vamos para a parte 2 do exercício. A parte 2 é: construa um intervalo de confiança para a variância. Agora nós estamos construindo um intervalo de confiança para a variância. Como a gente tinha visto, intervalo de confiança para a variância usa a distribuição Qi quadrado. A gente vai, o primeiro passo é pegar os dados do enunciado. No enunciado temos que o desvio padrão amostral S é igual a 3. Se o desvio padrão é igual a 3, a variância amostral vai ser o quadrado disso, que vai ser igual a 9. A amostra possui 30 elementos. Então, a gente vai usar a distribuição Qi quadrado com 30 menos 1, que é 29 graus de liberdade. E aqui a gente quer construir um intervalo de confiança com 95%. Então, a gente vai ter alfa igual a 0,5. Então, agora que já tá, aqui vai ser a parte que a gente tem que olhar a tabela aqui quadrado para encontrar essa distribuição aqui quadrado. A gente quer 95%, né? Então, primeiro aqui vou mostrar, fazer um esboço de novo da distribuição aqui quadrado. A distribuição aqui quadrado teria esse formato. Aqui o Qi quadrado inferior vai ter a probabilidade de alfa sobre 2 ser menor que o quadrado inferior. E vai ter a probabilidade de alfa sobre 2 de ser maior que o Qi quadrado superior. E aqui nesse interior vai ser 1 menos alfa. Então a gente vai estar usando, vai ter que estar olhando para a tabela aqui quadrado. Então, a partir daqui, eu vou mostrar vou primeiro calcular o Qi quadrado inferior e o quadrado superior separadamente aqui. Vamos olhar agora só para o Qi quadrado inferior. Tem a probabilidade de alfa sobre 2 de ocorrer um valor menor que Qi quadrado inferior.
E um valor maior que aqui quadrado inferior vai ser 1 menos alfa sobre 2. Nosso alfa aqui é 5%, né? Vamos botar logo em valor percentual. Então, nosso alfa é 5% em valor percentual aqui. Então, nosso alfa sobre 2 vai ser 2,5%. Então, esse valor aqui, 1 menos alfa sobre 2, ele vai ser 100 menos alfa sobre 2. Aqui já é botando em percentual. Aqui vai ser 100 menos 2,5, que vai ser 97,5. Então, o percentual de ser maior que aqui quadrado inferior tem que ser 97,5. A gente tem o nosso grau de liberdade aqui também vai ser 29. Então, a gente vai ter que olhar para a coluna, que vai ter 97,5, e para a coluna com 29 graus de liberdade para calcular esse aqui quadrado inferior. Talvez que quadrado inferior seja mais difícil de calcular, porque você tem que fazer essas continhas aqui. Ah, não, aquela descrição tem distinte. Descrição aqui quadrado fica mais para baixo aqui. Aqui é a tabela do Qi quadrado. A gente tem que olhar para a coluna do 97,5. Vai ser essa terceira coluna aqui. 97,5 está nessa terceira coluna. Então vamos descer aqui essa coluna. E vamos olhar o grau 29 de liberdade. Que a gente encontrou 16,047 para Qi quadrado inferior. Observe, a gente encontrou 16,047 com 29 graus de liberdade e percentual de acontecer à direita dele 97,5. Agora aqui quadrado superior é simples, é mais simples que o quadrado superior. Aqui é a distribuição Qi quadrado, aqui está o Qi quadrado superior, tem a probabilidade alfa sobre 2 de ser maior que Qi quadrado superior. A gente vai olhar na tabela esse alfa sobre 2 em percentual. Nós temos nosso alfa igual a 5%. Então, nosso alfa sobre 2 vai ser igual a 2,5%. Então, nós vamos olhar a tabela com 2,5% e 29 graus de liberdade para achar nosso Qi quadrado superior. 2,5% e aqui com 29 graus de liberdade. 29 aqui é essa penúltima coluna. E 2,5%, essa coluna aqui, a antepenúltima coluna. A antepenúltima coluna aqui é 2,5%. Então, nós vamos obter 45,722 como Qi quadrado superior. Aqui eu anotei esses valores que a gente obteve olhando a tabela de distribuição Qi quadrado. Então, agora é só usar a fórmula que a gente viu nessa aula aqui. É só usar essa fórmula aqui que a gente deduziu nessa aula. A gente falou como chegou na dedução. Na última aula sobre intervalo de confiança, sobre essa parte, a gente falou como chega aqui. E, substituindo os valores,
Aqui é n-1, que é 30 menos 1, que vai ser 29. Esse S ao quadrado é a variância amostral, que no caso aqui é 9, a gente comentou, que já é dado no enunciado, esse n-1 e o 9. Aqui quadrado superior. Aqui é o n-1, aqui é o 9, da variância amostral. E aqui quadrado inferior. Observe que agora é só usar uma calculadora que a gente obtém o intervalo. Usando a calculadora, a gente já chega no resultado do intervalo. E a interpretação é isso, ou seja, temos 95% de certeza que a variância da população do total sigma quadrado está no intervalo 5,709 a 16,265. Voltando no enunciado, para construir um intervalo de confiança para o desvio padrão com 95% de certeza. Aqui a gente faz uma observação para obter a fórmula do desvio padrão. A gente tem que o desvio padrão ele é igual ao quadrado da variância. Então a gente vai usar essa fórmula aqui. Mas observe que essa fórmula aqui ela é muito similar à fórmula que a gente usou para obter a variância. Na verdade, a fórmula que a gente tem do desvio padrão ela é muito similar à fórmula que a gente usou a variância. Na verdade, essa fórmula aqui é apenas a fórmula do desvio padrão essa fórmula aqui é muito similar à fórmula que a gente observou para calcular a variância. Observe bem aqui essa fórmula da variância que a gente usou para calcular a probabilidade da variância. A fórmula do desvio padrão é apenas a fórmula da variância aplicando a função operador raiz quadrada em cada um desses membros da igualdade. Observe. A gente obtém, aplicando a raiz aqui cada um desses membros da função, desse intervalo para a variância, nós vamos obter o intervalo para o desvio padrão, com essa mesma percentual de certeza. Então, como eu tinha observado aqui, a gente já tinha encontrado o intervalo de confiança para a variância com 95% de certeza. E na questão 3, pede para encontrar o intervalo de confiança do desvio padrão com os mesmos 95% de certeza. Então, o que vamos fazer aqui é pegar o resultado obtido para caso da variância e aplicar para o desvio padrão. Observe que isso aqui só vai valer se for o mesmo percentual de confiança que a gente estiver pedindo. O percentual de confiança for diferente, não vai fazer isso aqui não, que vai dar errado. Eu também fiz essas duas questões em sequência para mostrar, apenas para mostrar que a gente vai obter essa forma para o desvio padrão, calculando primeiro a variância, ou vice-versa. No caso, apenas usa a forma bem similar. Então, botei um em sequência para mostrar que a gente consegue obter um achando o outro e vice-versa. Porque no final tá usando a mesma fórmula, mas apenas que um é o quadrado do outro. Então, viu que foi uma operação assim, bem trivial. Quando a gente já calculou o intervalo da variância, a gente calculou o intervalo do desvio padrão. Aqui eu errei a anotação. Aqui era para ser apenas o sigma. Acabei errando. Esse quadrado aqui não é para estar. É só o sigma, que é o desvio padrão. O desvio padrão vai variar entre... a gente tem aqui o intervalo 2,389, o intervalo 4,03. Vai ter 95% de confiança do desvio padrão está nele. Agora, voltando para o enunciado. O enunciado está pedindo para fazer um teste de significância de 1% para a hipótese nula, mu igual a 15, com a hipótese alternativa mu sendo maior que 15.
Aqui a gente vai fazer um teste de significância. A gente vai fazer um teste de significância dado os dados da amostra. Esse teste de significância vai ser de 1%, e a gente vai usar a nossa hipótese nula H0, que é mu igual a média mu igual a 15, com a hipótese alternativa H1, mu igual a maior que 15. Aqui temos um teste de significância de 1%, uma amostra com 30 elementos. Então usaremos a tabela de distribuição de Stilt para achar o valor t de 0,01 com 30 menos 1 graus de liberdade. Aqui que eu falei, a gente está usando o valor t de 0,01. Vou até escrever aqui o valor que a gente tem que encontrar na tabela. A gente está querendo achar o valor t de 0,01, que é t de 1%. Como botei na tabela, vai ser P, tabela que a gente está usando no slide, daquele slide de intervalo de confiança, vai ser 2 vezes o alfa. Aqui, como o alfa está em decimal, está com o valor entre 0 e 1, a gente multiplica por 100. Aqui vai ficar 0,02 vezes 100, que vai ficar igual a 2. A gente tem que procurar o valor P igual a 2% naquela tabela. Na tabela a gente vai olhar para o valor P igual a 2%. E o alfa sobre o 2%. E a amostra que a gente tem vai ter 29 graus de liberdade. Vamos olhar de novo para aquela tabela T de Student. Deixa eu achar aqui. A tabela T de Student está na página 24. Vai ser 2% e 29 graus de liberdade. Aqui 2%, essa última coluna aqui. Essa aqui é a coluna de 29 graus de liberdade. Já achou o valor de T, 0,01, vai ser 2,462. Olhando por 29 graus de liberdade, a gente tem esse valor 2,462. É o que a gente botou aqui, a gente notou que encontramos T,01 igual a 2,462. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente encontrou o T, a gente vai calcular esse Tcal. O que é esse Tcal? Esse Tcal seria a variável, é como se a gente considerasse que a gente está trabalhando com a variável z, com a média sendo igual à média da hipótese nula, que a gente bota como μ0. Esse μ0 aqui é a média da hipótese nula, no caso é 15. A gente está supondo, por exemplo, que essa média é verdadeira para calcular esse Tcal. Que, se vocês lembram bem, esse valor aqui é o valor daquela variável z, daquela variável z normal padrão, que a gente usamos, não, a variável, essa variável de t de Student, que a gente usou na parte de distribuição amostral. Então aqui, novamente, apenas substituir valores que a gente já conhece. Aqui esse mu0 vai ser 15, que é o valor da média que a gente está supondo na hipótese nula. Esse x barra vai ser a média amostral, que é 20. Esse S é desvio padrão amostral, que é 3. E esse 30 vai ser raiz de 30, que é a quantidade de elementos da amostra. Quando esse Tcal ele é menor que a hipótese nula, não poderíamos rejeitar a hipótese.
A gente olhou aqui no teste de hipótese, tem as três condições. A gente tem três alternativas para uma hipótese nula com desse tipo mu igual a mu zero. A gente tem três alternativas. A hipótese que a gente está querendo testar vai ocorrer nessa alternativa aqui B. Então, a conclusão dessa B vai ser: se TK é menor que T alfa, não se pode rejeitar H0. Se TK é maior que T alfa, rejeita-se a hipótese H0. Então, vai ter essa conclusão aqui que eu botei. Eu botei a conclusão, que é o caso que a gente está trabalhando. E apenas a gente calcula esse TCAL, substituindo os valores. Aqui calcula com o auxílio de uma calculadora, a gente vai achar TCAL igual a 9,124. Temos que 9,124 é maior que 2,462, que aqui é o T alfa, o T alfa. A gente vai ter TCAL maior que o T alfa, que é 0,01. Então assim a gente vai rejeitar a hipótese nula. Essa é a conclusão do teste de hipótese. A gente pode rejeitar a hipótese que a média de horas que uma pessoa passa na frente do computador, passa na internet, é 15 horas semanais. Eu termino essa aula de exercício por aqui. Vou tentar fazer a prova o mais próximo possível dessas duas questões que eu botei aqui. Vocês podem ver que essas questões aqui, elas não são tão difíceis de calcular, de fazer, mas só que ainda exige um pouco de raciocínio. Elas não são difíceis, mas só que vocês gastariam um certo tempo para fazer. Então vou dar esse prazo longo, que eu acredito que se encaixe no horário de trabalho e no horário de todo mundo. Acho que ninguém terá problema de falta de hora para fazer essa prova. Seguindo esses passos que eu mostrei aqui nesse slide, eu acredito que vocês consigam resolver bastante coisa da prova. E é isso. Desejo uma boa sorte para quem está pegando essa prova. E é isso. É isso aí.